Vamos então ao nosso questionário da lição número 4, a celebração da primeira Páscoa. Dentro aí do texto áureo, a primeira pergunta para completar. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7b. Dentro da verdade prática, agora a segunda pergunta para completar. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Por meio do seu sacrifício expiatório, fomos libertos da escravidão do pecado e da ira de Deus. Agora, dentro da primeira parte, a Páscoa, pergunta número 3. O que significou a Páscoa para os egípcios? Para os egípcios, a Páscoa significou o juízo divino final sobre o Egito, Faraó e todos os deuses cultuados ali. O Senhor havia enviado várias pragas e concedido tempo suficiente para que Faraó se rendesse, deixando o povo partir. Deus é misericordioso, longânimo e deseja que todos se salvem. 2 de Pedro 3, 9b. Porém, Ele é também um juiz justo que se ira contra o pecado. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Salmos 7, 11. O pecado, a idolatria e as injustiças sociais suscitam a ira do Pai. O povo hebreu estava sendo massacrado pelos egípcios e o Senhor queria libertá-lo. Restava uma última praga. Então o Senhor falou a Moisés: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito e todo o primogênito da terra do Egito morrerá. Êxodo 11, 4 e 5. Foi uma noite pavorosa para os egípcios e inesquecível para os israelitas. Pergunta número 4. O que significou a Páscoa para Israel? Era a saída, a passagem para a liberdade, para uma vida vitoriosa e abundante. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos libertar do jugo do pecado e nos dar uma vida cristã abundante. João 10, 10. Enquanto havia choro nas casas egípcias, nas casas dos judeus havia alegria e esperança. O Egito, a escravidão e Faraó ficariam para trás. Os israelitas teriam sua própria terra e não seriam escravos de ninguém. Pergunta número 5. Qual a simbologia da Páscoa para nós? Como pecadores, também estávamos destinados a experimentar a ira de Deus, mas Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, morreu em nosso lugar e com o seu sangue nos redimiu dos nossos pecados. 1 Coríntios 5, 7. Para nós cristãos, a Páscoa é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. No Egito, um cordeiro foi imolado para cada família. Na cruz morreu o Filho de Deus pelo mundo inteiro. Parte número 2, os elementos da Páscoa. Pergunta número 6, quais os elementos da Páscoa? Então, o pão, ervas amargosas e cordeiro. Pergunta número 7, qual o significado do pão na Páscoa e na ceia? Deveria ser assado sem fermento, pois não havia tempo para que o pão pudesse crescer. Êxodo 12, 8, 11, 34 até 36. A saída do Egito deveria ser rápida. A falta de fermento também representa a purificação, a libertação do fermento do mundo. Em o Novo Testamento, vemos que Jesus utilizou o fermento para ilustrar o falso ensino dos fariseus. Mateus 16, 6, 11, 12, Lucas 12, 1, Marcos 8, 15. O pão também simboliza a vida. Jesus se identificou aos seus discípulos como o pão da vida. João 6, 35. Toda vez que o pão é partido na celebração da ceia do Senhor, traz à nossa memória o sacrifício vicário de Cristo, através do qual Ele entregou a sua vida em resgate da humanidade caída e escravizada pelo diabo. Pergunta número 8. Qual o significado das ervas amargas? Êxodo 12, 8, na Páscoa. Simbolizavam toda a amargura e a aflição enfrentadas no cativeiro. Foram 430 anos de opressão, dor e angústia, quando os hebreus eram cativos do Egito. Pergunta número 9. Qual o significado do cordeiro na Páscoa e na ceia? Êxodo 12, 3 a 7. Um cordeiro sem defeito deveria ser morto e o sangue derramado dos umbrais das portas das casas. O sangue era uma proteção e um símbolo da obediência. A desobediência seria paga com a morte. O cordeiro da Páscoa judaica era uma representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. O sangue de Cristo foi vertido na cruz para redimir todos os filhos de Adão. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Aquele sangue que foi derramado no Egito e aspergido nos umbrais das portas aponta para o sangue de Cristo que foi oferecido por Ele como sacrifício expiatório para nos redimir dos nossos pecados.
Parte 3, Cristo, nossa Páscoa. Pergunta número 10. Por que Jesus é o pão da vida? João 6, 35, 48 e 51. Comemos pão para saciar nossa fome, porém a fome da salvação da nossa alma somente pode ser saciada por Jesus. Certa vez ele afirmou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. João 6, 3, 5. Apenas ele pode saciar a necessidade espiritual da humanidade. Nada pode substituí-lo. Necessitamos deste pão divino diariamente. Sem ele não é possível a nossa reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5,19. Pergunta número 11. Qual o significado do sangue de Cristo? 1 Coríntios 5,7, Romanos 5, 8, 9. No Egito, o sangue do cordeiro morto só protegeu os hebreus. Mas o sangue de Jesus derramado na cruz proveu a salvação não apenas dos judeus, mas também dos gentios. O cordeiro pascal substituiu o primogênito. O sacrifício de Cristo substituiu a humanidade desviada de Deus. Romanos 3, 12 e 23. Fomos redimidos por seu sangue, salvos da morte eterna pela graça de Deus em seu cordeiro pascal, Jesus Cristo. Pergunta número 12. O que é a Santa Ceia? A ceia do Senhor não é um mero símbolo, é um memorial da morte redentora de Cristo por nós e um alerta quanto à sua vinda, em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24 e 25. É o memorial da morte do Cordeiro de Deus em nosso lugar. O crente deve se assentar à mesa do Senhor com reverência, discernimento, temor de Deus e humildade, pois está diante do sublime memorial da paixão e morte do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Caso contrário, se tornará réu diante de Deus. 1 Coríntios 11, 27 a 32. Conclusão. Pergunta número 13 para completar. Deus queria que o seu povo Israel nunca se esquecesse da Páscoa, por isso a data foi santificada. A Páscoa era uma oportunidade para os israelitas descansarem, festejarem e adorarem a Deus por tão grande livramento que foi a sua libertação e saída do Egito. Hoje o nosso Cordeiro Pascal é Cristo. Ele morreu para trazer redenção aos judeus e gentios. Cristo nos livrou da escravidão do pecado e sua condenação eterna. Exaltemos ao Senhor diariamente por tão grande salvação. Glória a Deus. Aleluia.